Boa noite. Estamos em casa, tá, gente? Vamos trabalhar hoje dando continuidade ao capítulo 11 aí do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje caiu meu dia aí na escala dos palestrantes. E o tema de hoje dessa palestra ele é muito polêmico, é bem controverso. Então ele trabalha com alguns sentimentos que temos ainda arraigados em nossos corações. E aí a gente tem opiniões diversas, né? Mas aqui nós vamos trabalhar, né, segundo o que está no Evangelho, aí, especialmente no capítulo 11, né? O nome do capítulo. Então, logo de cara, eu acho que a gente tem que prestar atenção e atrelar a essa polêmica ao nome do capítulo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Esse é o nome do capítulo. E o nome da palestra hoje, o tema da palestra, é caridade para com os criminosos. Como assim, né? A gente tem que ter caridade, então, para aqueles que cometem crimes, atrocidades, que violentam outras pessoas e que algumas vezes nas nossas vidas, talvez não nessa encarnação, mas em outra, tivemos a nossa vida violentada por criminosos, né? Então hoje nós vamos estar discutindo um pouco, conversando um pouco sobre essa temática de como ser caridoso, né? Ou o que o Evangelho fala sobre caridade para com os criminosos, né? Então são os itens 14 e 15 que vão tratar dessa temática, desse tema. E aí eu coloquei logo de início aí uma figura, uma cena emblemática, talvez a cena mais importante, o quadro mais importante de toda a humanidade, que vai regimentar toda a nossa construção social de seres humanos, de organização social, a passagem de alguém pela Terra, a história de alguém pelo nosso planeta, do qual nós reverenciamos e do qual nós temos que, através dessa história toda, talvez trazer para as nossas vidas, para o nosso quadro social, e talvez assim a gente consiga perpetuar a nossa vida em felicidade verdadeira e progredir no sentido evolutivo do planeta, né? Então, aquele quadro, ele transmite ali essa primeira mensagem aí, né, que é caridade para com os criminosos. Porque o Cristo, o ser mais evoluído que passou pela Terra, o nosso benfeitor, o governador do planeta, o arquiteto do planeta, ele esteve ao lado de dois criminosos. Ele foi tratado como um criminoso, né? Ele foi condenado e executado como um criminoso, né? Então, essa é a primeira reflexão, né? E aí, no Evangelho, nesse item 14, tem uma carta, uma mensagem dessa mulher aí, Elisabeth de France, da França, que ela escreveu em 1862 e está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa senhorita, essa senhora aí, ela fazia parte, ela era uma princesa da França e ela morreu durante a Revolução Francesa, né? 1793, salvo engano. Ela era filha do rei Luís. O rei Luís também foi decapitado naqueles episódios lá da Revolução Francesa, e ela também foi decapitada. E ela é considerada um dos mártires do cristianismo moderno por conta da sua resignação. Conta a história que ela foi para a guilhotina de cabeça erguida, acalmou todos aqueles que estavam sendo executados naquele dia. Então ela foi de rosto aberto, todos os que foram executados estavam encapuzados, ela foi com o rosto aberto, e diz que ela marcou a história pela serenidade dela no momento da morte. Então, uma segunda reflexão é que essa mulher ela foi assassinada, a sua última encarnação, de uma maneira violenta. Assassinada. Assassina é uma forma violenta de desencarne, né? Então, olha o que ela diz para a gente. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus, e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados desde que se arrependam, como também a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei.
Imaginai que sois mais repreensíveis, mais culpados de que aqueles aos quais recusai o perdão e a compaixão, pois, muitas vezes, eles não conhecem a Deus como vós, e, por essa razão, menos se exigirá deles. Ela fala aqui que a gente precisa ter caridade com todas as criaturas. Com as plantas, com os animais, com os minerais, com tudo. Toda a natureza, toda a criação merece a nossa caridade. Então, os criminosos não estão fora da natureza. Todos nós somos irmãos uns dos outros, todos nós somos irmãos da natureza, então nós temos que ter caridade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus. Quero passar o mouse para cá. Aqui. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus. E embaixo eu destaquei ali que muitas vezes nós somos mais repreensíveis do que certas pessoas que cometem crimes por conta do nível evolutivo. Não estamos colocando nós como superiores do que alguém, né? Mas quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos as leis divinas, começamos a vislumbrar algo além, né? E isso traz uma responsabilidade maior sobre os nossos atos do que muitas vezes aqueles que cometem atrocidades e não sabem, né, as consequências e não vislumbram, né, o universo de maneira mais ampla, de uma perspectiva superior, né, de irmandade superior, de fraternidade, de futuro, de vida além após a morte, né? E certa feita a gente estava conversando aqui dentro da casa espírita mesmo. Por exemplo, uma pessoa que porventura ela venha cometer um crime, que ela vai e rouba um carro de uma pessoa, e vai lá e bate na pessoa, agride a pessoa. Vocês acham que muitas vezes ela sabe que ela está fazendo errado? A maioria das vezes ela pensa que ela está fazendo certo. Que ela tem que roubar e que ela tem que botar o terror, ela tem que botar o pânico mesmo. Então, para ela, aquilo é correto. O quadro de vida que ela teve ao longo das encarnações e nessa encarnação provavelmente, muito possivelmente, fez com que ela tivesse esse tipo de conclusão e de raciocínio, né? Então, o ponto de vista dela levou com que ela cometesse esse equívoco. Agora, nós cometemos inúmeros equívocos. Nós vamos trabalhar isso um pouquinho ali mais na frente, né? Inúmeros equívocos também. Porque achamos que está o correto, a nossa vida levou com que a gente tivesse essa conduta, né? E aí são inúmeros quadros de violência que a gente pode ter, os pais que acham certo dar a palmada no filho, o marido que acha certo trair a esposa, né? Muitas vezes a cultura levou com que ele pensasse dessa forma, e o inconsciente espiritual que ele traz de outras vidas também. São centenas de encarnações fazendo uma coisa, né? E aí, nesses momentos, a gente quer julgar a pessoa por aquele instante, né? Então, vamos seguindo aqui para ver o que ela fala. Continua falando. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente. Olha o que ela fala. Então, quando a gente julga, esse julgamento nos retorna de maneira mais severa ainda. E tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? Inúmeras coisas, inúmeras, né? E tem um quadro, por exemplo, que é muito emblemático, da mulher que seria apedrejada. Legalmente, segundo as leis de Moisés, né, naquele tempo, a mulher que fosse pega em adultério seria apedrejada em praça pública, né? Então, Jesus, né, não a condenou. Ele pergunta para a mulher, depois que ele fala lá, aquele que estiver isento de pecados, atire a primeira pedra. Todo mundo começou a sair, né? Saíram os mais velhos, né? Os mais ponderados, né? Que refletiram, começaram a sair. Pouco a pouco,
Não ficou ninguém para acusar ela. E ele pergunta para ela, onde estão os seus acusadores? Daí ele fala, eu também não te condeno. Né? Então, ele não condenou, outro quadro, ele não condenou a mulher adúltera, foi pega em adultério, e ele não condenou aqueles criminosos que estavam ao lado dele, no Calvário. Né? Quando você julga uma pessoa, isso não define quem ela seja, isso define quem você é. Né? Nem sei quem escreveu isso, mas achei muito interessante. Porque esse julgamento que a gente faz com outra pessoa, isso define o que está dentro da gente, né? Como a gente é, se a gente é indulgente, se a gente tem perdão no coração, se a gente tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, a empatia. Será que se eu não estivesse na pele da outra pessoa, eu não faria a mesma coisa? Eu não roubaria? Eu não violentaria? Eu não mataria? Né? Eu não reagiria dessa forma? Se eu, por exemplo, fosse um governante, será que eu não ia me beneficiar das facilidades, né, engendradas há tanto tempo, né, não só no Brasil, mas como na história, né, das civilizações, né, dos poderosos? Será que se eu não estivesse na pele de um poderoso, eu não teria essa tendência? Né? Então, quando eu julgo alguém, a capacidade da minha pessoa que está à mostra e não da dela. Isso que é interessante, né? E nós temos eu acho que é por isso que, talvez é por isso que como nós temos uma centelha divina dentro da gente, e a gente sabe que quem julga é Deus, mas a gente tem uma centelha de Deus dentro da gente, a gente quer se endeusar e achar que a gente é Deus e julgar tudo e todos e qualquer situação. Eu com a minha esposa, a gente costuma falar assim, né? Quando a gente conversa sobre um monte de coisa, a gente fala assim, mas a gente é bom para acertar a vida dos outros, né? Descobrir a solução do problema da vida dos outros. Ah, fulano, olha só, o fulano, se ele fizesse tal coisa, pronto, a vida dele deslanchava. Ah, o fulano conversou comigo e tal, tá com problema, mas olha, ele tem que fazer isso, isso e isso. A gente faz isso, a gente fala, a gente tem a solução da vida dos outros na ponta da língua. É muito fácil, muito rápido, né? Porque a gente julga. Né? Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens. Será a moderação e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como filhos do mesmo Pai. Não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Nessa parte, nesses 2 parágrafos curtos, nós temos muita coisa para refletir aqui. Por ser desde a vinda do Cristo, há 2000 anos, nós estamos na transição planetária de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Maiores informações sobre esse assunto nos nossos cursos aos sábados. Né? Nós temos o curso na Escola de Estudos Espíritas que trata desses assuntos, né, com mais profundidade. Mas o que nós temos de doutrina espírita explicando, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e dentro do Livro dos Espíritos, é que o nosso planeta está se transformando, está passando para um mundo de regeneração, morada de espíritos nobres, onde a grande fraternidade reinará nesse globo. Então, o planeta, que ainda fabrica armas para matar alguém, porque a arma só tem um sentido, gente, é tirar a vida de outra pessoa. Desde os primórdios das armas, da evolução da engenharia bélica, para isso. Então, num mundo, num planeta onde a gente ainda tem esse tipo de ferramenta, onde a gente vê essa semana, esse mês, um país bombardeando o outro, a grande fraternidade ainda não reina aqui. Absolutamente. Mas estamos no período limiar, né, dessa transição, conforme essa psicografia, né, do autor em espírito Manuel Filomeno de Miranda, do qual nós levamos o nome, o nosso mentor dessa casa, Manuel Filomeno de Miranda,
por Divaldo Franco, né, esse excelente médium, né, notável médium, nesse livro Transição Planetária, lançado em 2012, né, que vem narrar esses episódios de como está acontecendo nos bastidores espirituais do planeta essa transformação. Então, está havendo um momento em que quem pratica a maldade, esses tipos de delinquência, por que não criminosos, né? Se eles não se adaptarem à esfera, à sintonia do planeta, eles serão retirados do planeta, convidados a se retirar. E nós, aqui, ó, não façais distinção entre vós, que somos nós aqui encarnados, os espíritos que habitamos a Terra, nós todos, magneticamente, evolutivamente, estamos no mesmo patamar evolutivo. Nós não somos tão diferentes uns dos outros. Pelo contrário, nós somos muito próximos. Então, em outras palestras aqui, por exemplo, o Anildo abordou, né, aquele tema sobre a ira, a raiva. Que nós, conforme a evolução do nosso cérebro, né, dependendo do que acontece, do nível de estresse que pode nos acontecer, nós podemos entrar num ataque de ira. O nosso cérebro mais primitivo, reptiliano, pode tomar conta do nosso consciente e ele fazer a gente cometer atos que a gente, em sã consciência, que a gente repudia. Mas se a gente entrar num ataque de fúria, de cólera, de raiva, de ira, o nosso psicológico se transforma de tal maneira que a gente comete crimes, né? E aí, se a gente julgar a pessoa, né? Se a gente reduzir a pessoa, a existência inteira da pessoa por aquele ato, olha só, né? É o que Victor Hugo traz no romance lá, Os Miseráveis, né? Que é a história de um homem que vendia rosas, né? E aí ele rouba um pão para alimentar a sua família e ele é condenado e acarreta uma série de coisas na vida dele, né? Não estou falando que roubar é correto, né? Mas eu estou falando que isso é um romance, né? Um dos best-sellers aí da humanidade, Os Miseráveis, de Victor Hugo, que narra, né, um pequeno episódio da vida da pessoa, um dia, um equívoco que acarretou, né, numa das histórias mais bonitas que a gente tem aí na literatura internacional. Essa parte aqui que ela fala para a gente, não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais, não desprezei a ninguém. Eu sempre lembro da passagem do filho pródigo. Qual que é a passagem do filho pródigo? É aquela que o filho pede a sua parte na herança e vai para o mundo e torra todo o dinheiro e fica miserável e aí ele come com os porcos, aí ele retorna para sua casa, né? Nós somos o filho pródigo. Nós estamos no mundo detonando com a riqueza do Pai, com a nossa saúde, com a natureza, com um monte de coisa, né? E aí quando a gente abala e a gente está ficando com o planeta abalado, né? Tanto no sentido de natureza, que nós somos parte da natureza, obviamente, né? Mas um quadro de meio ambiente, mas também no sentido social, de não aceitar em consciência um ato desse de uma nação bombardeando a outra. Já pensou se fosse o Brasil fazendo isso, bombardeando a Argentina, bombardeando a Colômbia, né? E fossem parentes nossos lá que estivessem lá pilotando aquelas armas e apertando o botão para que outras pessoas morressem? Já pensaram nisso? E o pior, se fosse nós que estivéssemos sendo bombardeados, né? Nós que temos amigos, parentes, entes queridos que são militares, né? E onde eles trabalham é alvo, seria um alvo. Você já pensou, né? Então, assim, isso está acontecendo na nossa casa. O planeta Terra é a nossa casa, né? E aí, quando a gente detona a nossa riqueza, que é isso que está acontecendo, nós estamos detonando literalmente detonando a nossa inteligência, gastando riquezas, inúmeros potenciais de dinheiro financeiro, econômicos, em pólvora,
em tecnologia para matar outras pessoas, sendo que nós temos inúmeras misérias ainda pelo globo, né? Então, a fraternidade não reina ainda aqui, mas há de reinar. Há de reinar, um tempo, em breve. E aí, continuando, a presença de criminosos encarnados entre vós, que ela está explicando, é um meio que Deus se utiliza para que as más ações deles nos mostrem lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores, a transição planetária, de acordo com suas tendências. Sairão, né? Os espíritos impuros e revoltados serão dispersados, né? Mas a existência de espíritos criminosos entre nós é uma lição. É uma maneira da gente aprender com isso, né? Da gente tirar uma lição de um quadro que é negativo para que a gente possa não cometer, aprender e até mesmo aprender a amá-los. Porque amar quem é bonzinho é muito fácil. Não fazemos mais que a nossa obrigação, né? Amar a professora que ama aquele estudante que é o mais notável, inteligente, bonitinho, cheiroso, né? Mas dar carinho para os mais necessitados, os criminosos são mais necessitados, são mais ignorantes muitas vezes que nós. Ignorantes não no sentido de inteligência, mas de não conhecer ainda perspectivas mais amplas que especialmente nós espíritas que estamos estudando temos. Né? Então, aí entra uma maneira da gente amar um ao outro e sem distinção. Né? Brevemente, quando os homens praticaram as verdadeiras leis de Deus. Né? E aí eu coloquei a foto desse cara aí. Né? Um dos maiores e melhores, um dos grandes atletas da atualidade. Né? Porque existe um quesito nele que eu falava para os meninos aqui nas aulas de violão, né? Que eu falava assim, lembra, Carlos? Eu perguntava para vocês, eu falava assim, o que vocês acham que o Neymar, perguntava isso para as crianças, o que o Neymar está fazendo agora, que não está tendo jogo lá, nem da seleção e nem do time dele, o que ele deve estar fazendo uma hora dessa? O que vocês respondiam, Carlos? Praticando, treinando. Olha lá, ó. Se o mouse aparecer lá, eu mostro. Aqui, ó. Praticar. Colocar o amor, as leis de Deus em ação. Então, ele só tem essa excelência toda no que ele faz porque ele pratica muito. Ele treina muito. A vida inteira treinando. Então, a referência que eu faço, a analogia que eu trago, é para que se a gente pensa em ter um planeta melhor, nós precisamos praticar. Nós temos que sair do campo teórico. E das ideias, e da boa vontade. Não tem que ter apenas boa vontade. Nós temos que colocar em prática. Transformar. Nós temos, todo mundo veio aqui, graças a Deus, andando pelas próprias pernas. Isso é uma bênção. Uma bênção. Né? Graças a Deus, ninguém de nós aqui está acamado nesse momento, no hospital ou em casa doente. Está todo mundo aqui. Ó. Muito bem nutrido, por sinal. Né? E isso é uma bênção. Nós temos muito o que fazer pelo planeta. Muito o que construir. Muito o que educar. Porque se a gente está aqui já tendo esses vislumbramentos, cabe a nós colocarmos em prática. Né? E aí, por que tem essa imagem aqui? Né? Não basta não fazer o mal. Por exemplo, eu não faço mal, eu não sou criminoso. Olha só o que está ali no Livro dos Espíritos. Pergunta 642. O homem não basta não fazer o mal. O homem responderá pelo mal resultante de não haver praticado o bem. Voltamos de novo à prática do bem. Então, quando nós não fazemos o bem, estamos fazendo o mal. Então, tem que fazer, gente. Tem que fazer caridade. Aí as pessoas falam, eu não preciso vir no centro espírita, eu não preciso estar em uma instituição, seja religiosa, seja de amigos, para fazer o bem. Eu posso fazer o bem no meu serviço, eu posso fazer o bem na minha família, sim.
Sim, pode e deve. Agora, que aqui, quando nós estamos ainda na escolinha, é mais fácil. A gente pode aprender a tocar violão sozinho, em casa. Pega o violão lá, entra no YouTube e começa a tocar sozinho. Agora, quando você entra numa escola, é diferente. Você pode estudar para concurso sozinho, na sua casa. Com YouTube, com livros, beleza. Você avança. Agora, se você vem para uma instituição, se você se matricula numa escola, aí avança. A mesma coisa acontece com o inglês e a mesma coisa acontece com as nossas crianças na escola. Você pode educar eles sozinho em casa. Né? Agora, o convívio com outras crianças. Tem um psicólogo que a gente estuda lá na educação, chamado Vygotsky. Ele fala para a gente da área de desenvolvimento proximal, que é a capacidade da pessoa aprender em sociedade, no social. Por isso que é uma das, por exemplo, das propostas da escola ciclada, né? De as pessoas só colocam a parte ruim, que é não reprovar, a pessoa não pode reprovar mais, não é isso. É que psicologicamente a pessoa se desenvolve, a criança se desenvolve, principalmente a criança, se desenvolve, cientificamente aprovado, quando ela está com crianças da mesma faixa etária. Então, quando a gente quer pensar em fazer caridade, quando a gente está numa instituição, que aqui nós estamos colocando exercícios, igual uma escolinha, fazendo exercícios, enquadrando, nós temos como... meu sonho é fazer sopa e dar para as pessoas. Nós temos aqui, metodicamente, os espíritos falam para a gente como fazer sopa, como colocar, entregar alimentos, como recolher, como bater na porta das pessoas para pedir donativos, sabe? Como inúmeras frentes de trabalho nós temos, especialmente aqui na nossa casa. Eu não posso falar de um monte de casas porque eu não conheço. Eu conheço o nosso programa Concafras, né? Que nos traz uma gama de possibilidades de fazermos o bem. Aqui, praticarmos o bem com idosos, com pessoas lá nos hospitais, com jovens da vida, né? Os nossos irmãos e nossas irmãs que estão se prostituindo, nós temos inúmeras frentes de trabalho, trabalhos para quem está encarnado e quem está desencarnado, com criança, com jovem, com adulto, com idoso, com pessoa independente do poder econômico da pessoa, independente disso. Com poder econômico, sem poder econômico, nós temos inúmeras frentes de trabalho para praticar o bem. Então, por isso que a gente volta nessa tecla, né, de ser uma escola de praticar o bem, da qual nós estamos ajudando a transformar esse quadro mundial, planetário. Deveis aos criminosos, de quem falo, o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito suave para um ser dessa espécie. Então, o nosso entendimento sobre a pena de morte, por exemplo, que é um tema extremamente sensível e extremamente polêmico. Obviamente que eu estou aqui falando e a minha família não foi violentada, eu não fui violentado, né? Então, isso que eu estou falando cabe primeiramente a mim, né? Esse negócio de não julgar e tal, e da gente não julgar quem pensa assim. Porque o histórico da vida da pessoa levou com que ela pensasse que o bandido bom é bandido morto. O histórico da vida dela, né? Então, esse quadro aqui de não julgar é não apenas para o criminoso, ou para qualquer um que pense que é certo, que pense que é errado, enfim, né? Não é assim que deveis falar. Né? Isso é um espírito que fala para a gente, um espírito que foi assassinado em praça pública. Né? Observai Jesus, vosso modelo. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Né? Imagina Jesus ao lado dos criminosos. Né? Ou lamentaria, ou consideraria como um doente miserável. Ele estenderia a mão. Em verdade, não podeis fazer isso, mas ao menos podeis orar por ele e dar assistência ao seu espírito durante os poucos instantes que ainda deve passar em vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. Ele é o vosso próximo também, como o melhor dentre os homens. A sua alma desnorteada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar.
Ajuda-o, então, a sair do lamaçal e orai por ele. O que Jesus faria e o que Jesus faz? Jesus está aguardando a evolução e ele oferece o seu socorro, o seu amparo para qualquer um, se é criminoso ou não. Né? E o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia não é Jesus? Então, se ele não condena, cara, não é para a gente condenar. Né? Ninguém. Então, eu sei que deve ser muito difícil, muito terrível, uma dor, né? Porém, essa dor que a gente sente, a gente tem que colocar a primeira coisa à frente disso tudo, Deus. Deus é amor, é puro amor. Dentro da sua obra não existe injustiça, não existe desequilíbrio. Se aconteceu, foi porque ele permitiu. Né? Que dureza deve ser isso para uma mãe que perde um filho, né? Para uma mulher que é violentada, enfim. Né? Deus deixou que acontecesse isso comigo, com a minha vida. Né? Mas vamos entregar as nossas dores, o nosso sofrimento para Deus. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Né? É assim que fala na música, certo? Né? Então, para a gente, nesse momento que nós estamos bem aqui, muito bem por sinal, que chegamos aqui inteirinhos, né? Que nós possamos nos fortalecer aos poucos, fazendo caridade, construindo uma carapaça, sabe? Engrossando o nosso couro. Engrossando o nosso couro, para quando vir uma lambada dessa, uma lapada forte, a gente está com o couro forte. Né? Para não sucumbir e não cair no erro de julgar outra pessoa, de querer com que ela morra, porque é um irmão nosso, é alguém da nossa família, vamos entender isso. Nossa família é uma família universal, está no Livro dos Espíritos. Universal. Todo mundo é farinha do mesmo saco. Que acabou de falar no slide anterior, Deus quer todo mundo de maneira igual. E Ele oferece o mesmo tratamento para todo mundo. E Jesus dá as mesmas condições para todo mundo também. Né? Então, isso que a gente está falando é interessante a gente refletir e tentar construir aos poucos essa fortaleza, né, para a gente se precaver de um momento de raiva, de ira, de revolta, né, que pode vir a acontecer com a gente. Né? Mas como que faz isso? Fazendo caridade, gente. Fazendo caridade, ajudando os outros, entendendo, atendendo inúmeras pessoas, conhecendo inúmeras realidades. Quem sabe assim a gente não vislumbre, né? E a gente se depara com outras perspectivas, e daí amanhã depois a gente não pensa mais igual hoje. E que bom! Tomara que a gente mude de pensamento, né? Que a gente, com o tempo, daqui 5, 6 anos, 10 anos, nós possamos ser outras pessoas melhores. Né, mais lapidadas, né, com as adversidades do planeta, e a gente consiga auxiliar melhor, né, sermos melhores. Tem uma última comunicação aí no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é desse espírito aí, Lamennais, que é um filósofo também, à época já desencarnado, obviamente, ele trouxe essa comunicação em espírito em 1862, né? Kardec faz essa pergunta, né? Que um homem que corre perigo de morte, para salvá-lo é preciso arriscar a nossa própria vida. Sabe-se que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos, apesar disso, arriscar-nos para salvá-lo, ou seja, um criminoso. Sabemos que o cara é criminoso, está prestes a morrer, nós devemos nos arriscar para salvar ele? Deixa morrer, porque não vale nada mesmo, ou não. Ele é nosso irmão, como a gente. Se nós temos a oportunidade de salvar, vamos salvar sim. Daí para frente é com ele. Né? Vamos fazer a nossa parte. A dele, cara, a dele é com ele. E a pior coisa que tem, pelo menos para mim, que sou um cara muito orgulhoso, é quando alguém vem falar o que eu tenho que fazer da minha vida. Como que eu tenho que fazer, que hora que eu tenho que chegar, que hora que eu fico muito chateado com isso. Porque, sabe, então não vamos fazer isso com o outro, né? Então assim, vamos fazer a nossa parte, salvar ele, o que ele faz, mas será que os espíritos falam isso? Será que esse espírito aqui, ó, Lamennais, o que ele fala? Pensai que nesses rápidos instantes que se acabam
os últimos minutos de vida, o homem perdido revê sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. Quem sabe a morte estará chegando muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Nesses minutos, muita gente, espíritos falam, né, e pessoas à beira da morte, né, e aqueles quadros de experiência de quase morte, falam que a pessoa vê o filme de sua vida passando diante de seus olhos, né? Quem sabe nesse momento o criminoso não veria o quadro de sua vida, os seus equívocos, e daí então ele faz uma espécie de autoanálise, reforma íntima e se transforma. Não sabemos se isso pode acontecer ou não, né? Agora, condenar ele, já fadá-lo à morte. Coragem, portanto, bons homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, socorrei-o, arrancai-o a sua condenação. E, então, talvez esse homem que morreria vos insultando se lançará em vossos braços. No entanto, não é preciso perguntar se ele o fará ou não, salvando-o. Obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo? Salvai-o. É a boia de salvação, a tábua de salvação de alguém. Já pensou? Pessoa que estava no leito de morte, um malfeitor sim, mas quem que não é malfeitor? Quem que é 100% bonzinho, que não faz nada de mal, nem para você e nem para os outros? Né? Ou, por exemplo, a mesma coisa, a pessoa que faz mal para si mesmo, né? O cara fumou a vida inteira, agora deixa que morra. Foi ele mesmo que fez, agora... Cara, né? A gente está condenando ele, né? Então, assim, quem que não é malfeitor para consigo mesmo e para com o outro? Quem que não é? Né? Então, cabe a gente a julgar ele ser aquele carrasco que corta a cabeça dele, que desliga os aparelhos dele? Jamais. Né? Não podemos ter essa postura. Né? Se a gente pode salvar, salvar. Agora, ele não está falando ali para a gente chegar nos lugares e arriscar a nossa vida num presídio e abrir as portas do presídio. Não é isso que ele está falando. São situações que podem acontecer, né? Que são semelhantes ao que a gente pensa, que às vezes o que poderia salvar a vida dele, como uma visita, como um sorriso, como um empréstimo de alguma coisa, que pode acontecer na nossa frente, um malfeitor, e a gente nos negar a ajudá-lo, a salvá-lo. Né? Pode ser isso também, uma interpretação. Não apenas ele estando correndo o risco lá de morte e a gente salvar ele naquele instante. Né? Mas é isso. Vamos fazer a nossa prece para a gente ir para o nosso tratamento. Vamos fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus e agradecer pela oportunidade que tivemos de estarmos nessa casa que nos acolhe e nos dá a oportunidade do trabalho. Que Jesus possa abençoar o retorno aos nossos lares, abençoando os nossos familiares, todos os espíritos que nos acompanham, encarnados e desencarnados, que eles possam ser acariciados pelo amor de Jesus e que Jesus possa iluminar o nosso coração, nos deixando cada vez mais esclarecidos nas leis divinas, no amor, na caridade. Jesus abençoe o nosso tratamento espiritual, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.